Sejam muito bem-vindas a mais uma aula, mais uma Productivity Class. Hoje é dia 17 de março, é a nossa Productivity Class número 19. Quero dar as boas-vindas também a quem está a ver a gravação e vamos a isso. Hoje vamos falar sobre o método para criar e manter uma rotina produtiva sem estar sempre a recomeçar. Este é um problema muito comum, uma dificuldade muito comum que eu tenho visto muito nas minhas seguidoras e que é estar sempre a recomeçar, ou seja, fazem um plano, nos primeiros dias a coisa até corre bem, mas depois acaba por a motivação desaparecer, os imprevistos e a vida começam a acontecer e há sempre muita frustração, há sempre também aquele pânico dos imprevistos que muitas vezes nós não podemos controlar, mas que fazem parte da nossa vida e é preciso sabermos lidar com eles sem entrar em pânico e sem nos preocuparmos demasiado com a perfeição, porque a vida, já sabemos, não é um guião perfeito. O que é que vamos aprender hoje? Porquê é que os seus hábitos produtivos não duram? O que pode estar eventualmente a bloquear as suas tentativas de criar uma rotina produtiva. Vamos ver também o que é, na verdade, uma rotina produtiva, porque há muito essa confusão, e como sair do ciclo de recomeços e começar a manter uma rotina consistente com hábitos duradouros. Então, muitas mulheres pensam que ter uma rotina produtiva é fazer o máximo de tarefas que conseguem num único dia. E eu gostava de vos deixar aqui esta reflexão para quem está a ver a gravação, para quem está aqui comigo ao vivo também. Para si, o que é que significa uma rotina produtiva? Isto é algo muito importante porque temos que ter a certeza que estamos aqui a falar da mesma coisa. E para mim, vocês já sabem que aquilo que eu defendo e aquilo em que eu acredito é que ser produtiva não é fazer o máximo de tarefas que conseguir, mas é fazer as tarefas importantes, é olhar para o tempo com intencionalidade, com alguma estratégia também, porque todas temos as mesmas 24 horas, não é por acordar às 5 da manhã que o dia vai esticar, e é importante saber o que fazer com o tempo que efetivamente tem à sua disposição. E todas temos as mesmas 24 horas, já sabemos que não as vivemos todas da mesma maneira. Isto porquê? Porque cada mulher é única, vive as suas circunstâncias individuais de uma forma muito única, e muitas das vezes são estas dinâmicas pessoais, profissionais e familiares que definem a maneira como está a usar o seu tempo. Portanto, é preciso ter esta consciência de que todas temos as mesmas 24 horas, a maneira como usamos o tempo tem muito a ver também com as nossas dinâmicas e as nossas circunstâncias. Ok? Então, para si, está a ver aqui o que é que significa ter uma rotina produtiva. O que é que significa uma rotina produtiva? Deixa-me só ver aqui, eu acho que alguém entrou aqui ao vivo. Ok, olá Susana, boa tarde. Então, o meu convite é que cada uma de vocês pense o que é que significa ter uma rotina produtiva. Vocês já sabem que eu defendo a produtividade também numa ótica de intencionalidade, de propósito, sem cair em extremos, não é? Então, na última aula nós falámos sobre os principais problemas que muitas vezes impedem tantas mulheres de manter uma rotina produtiva. E eu gostava de vos perguntar quem é que aceitou o desafio da última aula. Eu propus que durante a semana observassem quando
sentissem que estão a fugir um bocadinho da rotina, do plano, tentar perceber o que está por trás desse comportamento e queria saber também, queria que me deixassem também no grupo que conclusões é que chegaram. Estão a ver aqui a gravação, deixem-me no grupo das alunas, do WhatsApp, quais foram as conclusões a que chegaram, que comportamentos é que vocês perceberam que estão a impedir de cumprir o vosso plano, caso tenham um plano para a vossa semana, de cumprir uma rotina que sirva também para alcançar os vossos objetivos pessoais e profissionais, sem se sentirem demasiado sobrecarregados. Então, é muito importante nós sabermos aqui quais foram as conclusões, pediram para deixar também o desafio no grupo, eu deixei, portanto, convidava-vos também a partilhar comigo estas vossas conclusões. Então, o que é que significa manter uma rotina produtiva? O que é que significa uma rotina produtiva? Eu acredito que criar e manter uma rotina organizada significa que nós avançamos em direção aos nossos objetivos pessoais e profissionais. Nós somos um todo e temos que olhar para a nossa produtividade também como um todo, não é? E isso significa que nós vamos avançando em relação aos nossos objetivos sem nos esgotarmos no processo. Vocês já sabem que a questão dos esgotamento já foi uma coisa que me afetou muito no passado e eu trago sempre este lembrete que temos que evitar esta sensação de sobrecarga, de esgotamento e olhar para todas as áreas da nossa vida além do trabalho. Ou seja, não se trata apenas de fazer mais, trata-se de fazer melhor, com mais equilíbrio, com mais intenção. Trata-se de ser eficiente, mas também ser eficaz, que são coisas diferentes. Ser eficiente é fazer as coisas da maneira certa, ser eficaz é fazer as coisas certas. Então, há aqui uma junção das duas coisas que é muito importante quando nós queremos criar aqui uma rotina produtiva. E uma rotina produtiva é aquela em que nós vamos avançando em relação aos objetivos que temos no nosso trabalho, na nossa carreira, mas também aos objetivos que temos a nível pessoal. Passar mais tempo com a família, ter tempo para estudar, ter tempo para os hobbies, para o lazer, para atividades de exercício físico, atividades criativas. A Susana está aqui a partilhar uma coisa. Olá, boa noite, Susana. A Susana está aqui a partilhar que quando tem um compromisso externo, cumpro bem o plano e sou organizada. É o que acontece na minha vida profissional em que tenho um compromisso com os meus clientes. O problema é quando o compromisso é comigo própria, com as tarefas domésticas ou projetos pessoais que tendo a procrastinar, ou nem começa quando vejo que não vou ter tempo para fazer bem. Isto é algo muito comum, Susana. É uma dificuldade muito comum. Chega muito esta dificuldade nos acompanhamentos que eu faço para um, nas mentorias, nas consultorias. As mulheres têm, de facto, esta dificuldade em, quando há um compromisso com uma outra pessoa ou com o trabalho é cumprido, mas quando esse compromisso tem a ver connosco, com o nosso bem-estar, com o ato de nos priorizarmos também como mulheres, muitas vezes isso falha. Então, há que arranjar estratégias para começar a cumprir os dois. E olhar também para os seus compromissos pessoais como se fossem um compromisso com o trabalho ou um compromisso com outra pessoa. Faz sentido? Conte-me aqui no chat, Susana, se faz sentido. Então, muitas das vezes é isso que falha, é a questão de nós, muitas vezes, como mulheres, nós fomos ensinadas que ficamos em último, não é? E muitas vezes, quando o trabalho aumenta, o que é que cai em primeiro lugar? É o bem-estar, é o autocuidado, é deixarem de se priorizarem a vocês mesmas. Portanto, é muito importante manter sempre esta antena ligada e perceber, então, se eu cumpro os compromissos com o trabalho ou com outras pessoas, não é? Tenho ali uma hora marcada, então eu cumpro, porque é que eu não cumpro quando é para mim, ok? Não, não é fácil, Susana. Não é fácil, mas há muitas estratégias e tudo começa com uma questão de mentalidade. Eu digo muitas vezes que produtividade é muito mais sobre emoções e sobre mentalidade do que sobre
estratégias de gestão de tempo, não é? Porque tudo começa com a mentalidade. E é por isso que não é fácil. Todas as mudanças de comportamento, quando nós começamos a adotar um comportamento novo, significa que temos que estar aqui a mudar hábitos, a mudar rotinas, e todas essas mudanças de comportamento exigem, em primeiro lugar, uma mudança da nossa mentalidade interior, daquilo em que nós acreditamos, por exemplo. Então, é muito importante que vocês se priorizem também, assim como priorizam os compromissos com os outros. Isso passa por se autopriorizarem também em termos da maneira como estão a usar o vosso tempo e pensar também em como vão conseguir isso. E vamos falar também sobre isso na aula de hoje. Então, quais são os desafios mais comuns? Há aqui muitas vezes uma resistência interna ou então um receio do desconforto. Eu acabei de dizer que produtividade é muito sobre emoções. E essas emoções, ou esses obstáculos, como eu costumo dizer, passam muitas vezes por obstáculos internos e obstáculos externos. E quando estamos a falar de emoções, são muitas vezes obstáculos internos que levam a uma certa procrastinação. Ora, se nós temos um comportamento, quando nós queremos mudar esse comportamento, passa por uma mudança de padrão que muitas vezes o nosso cérebro reconhece como desconfortável. O que é que acontece muitas vezes? E pegando aqui no exemplo que a Susana partilhou connosco, o que é que acontece muitas vezes? Vocês até têm o dia mais ou menos programado, acontece um imprevisto, acabam o trabalho mais tarde. E o que é que acontece? Se calhar até tinham pensado fazer alguma coisa por vocês, ou ir a uma aula no ginásio, ou estudar, ou fazer uma atividade qualquer com a vossa família, com os vossos filhos, mas muitas vezes o trabalho acaba mais tarde e imediatamente vocês pensam, ok, então agora já não consigo fazer nada, não é? Então, digamos, este padrão de pensamento começa a criar aqui uma autossabotagem, não é? E algo que parece, aparentemente, poderia até funcionar, acaba por vos parecer difícil. Então vocês começam a arranjar desculpas. E muitas vezes esta questão da procrastinação tem muitas vezes a consequência de se começarem a ocupar com tarefas sem importância ou tarefas que são mais desafiantes e que vocês até se podem sentir um pouco ansiosas antes de começar. Então, há que eliminar pouco a pouco esses bloqueios, esses obstáculos que muitas vezes são internos, outras vezes também são externos, mas acima de tudo pensar, ok, há aqui alguma resistência a fazer alguma coisa? Porque é que eu me comporto sempre desta maneira? Porque é que este é o meu padrão e eu não consigo mudar? Não é? Passa muito por perceber o que está por detrás desse comportamento. Então, outro dos desafios muito comuns é que a rotina que está a tentar implementar ou criar não está alinhada com a sua realidade, com as suas circunstâncias pessoais, familiares e também profissionais, muitas das vezes. Ora, todas nós temos dinâmicas muito próprias, a nível familiar, a nível pessoal, a nível profissional. Então, é muito comum. Vocês veem determinadas rotinas, e rotinas mais não são do que hábitos que são seguidos ali num fluxo, que são empilhados. Muitas das vezes vocês tentam copiar uma rotina que vem na internet e ela até pode resultar muito bem para a pessoa que está do lado de lá, mas ela simplesmente não se adapta a vocês, às vossas circunstâncias, à vossa realidade, não é? E aquilo que na teoria parece muito bom, na prática depois não encaixa. Não encaixa no vosso dia a dia. Porquê? Primeiro porque não foi adaptada às vossas circunstâncias e depois porque não há flexibilidade. Isto é muito importante, porque há sempre aquela ideia da perfeição. Isto tem de correr ali tudo sobre rodas. Não. Muitas das vezes não é isso que acontece. Então é necessário nós termos esta capacidade de nos adaptar quando as coisas não correm como previsto. Faz sentido?
Para quem está aqui ao vivo comigo, estão-me dizendo aqui no chat se faz sentido, por favor. Então, outro dos desafios é a falta de clareza sobre as suas prioridades. E quando eu falo de prioridades, já vamos falar também sobre isto mais tarde, isto tem a ver com o comportamento que eu vejo muitas vezes reativo, em vez de proativo. Ora, quando vocês se sentam para planear o vosso dia, a vossa semana, vocês têm que ter clareza acerca de quais são as atividades que são estratégicas para os vossos objetivos. E muitas das vezes isso não acontece. Então, vocês sentam-se à secretária para começar o vosso trabalho, quer trabalhem na área corporativa, quer trabalhem por conta própria, e muitas das vezes o que é que eu vejo? As pessoas começam simplesmente a reagir. Conforme as coisas vão acontecendo, elas vão reagindo. Ou seja, não há aqui uma intencionalidade na maneira como estão a usar o tempo. E muitas das vezes como é que isso se traduz na prática? Há ali uma série de tarefas aleatórias que se calhar até nem são assim tão importantes, há ali uma dispersão entre várias tarefas, o chamado multitasking ou multitarefa, ou então aquela sensação de estar ocupada, mas depois chega ao fim do dia e aquilo que era mais importante acabou por ficar por fazer. Então é muito importante ter esta clareza em termos das atividades que são importantes para que cumpram os seus objetivos, porque qual é o objetivo de praticamente 100% das mulheres que chegam até mim? E conseguirem fazer as coisas no trabalho de uma maneira que seja eficaz e eficiente. Para quê? Para terem mais tempo para elas próprias, para a família, para se dedicarem àquilo que realmente elas sentem que importa, além do trabalho. Portanto, nós sermos produtivas vai muito além de fazer as coisas rapidamente ou fazer muita coisa. É muito mais do que isso. E outro dos desafios é o desgaste, a sobrecarga que lentamente vai causando um desgaste físico, mental e emocional. E como é que isto se reflete na prática? Muitas das vezes vocês acabam por ficar cansadas a meio do dia, começam a ter mais dificuldade em manter o foco, especialmente se começam a dispersar-se muito entre tarefas, começam a procrastinar e a passar mais tempo, se calhar, no telemóvel ou na internet, redes sociais, TV, ir tomar aquele café com o colega ou telefonar à amiga e ficar ali meia hora ou uma hora. Então, tudo isto depois causa muito stress. E o stress nós já sabemos que vai desgastando e vai se tornando também mais pesado conforme o tempo vai passando. Então, é muito importante vocês terem atenção também à vossa energia, aprenderem também a gerir a vossa energia e a fazerem as tarefas mais importantes, que requerem mais foco e concentração, quando estão no vosso pico de energia. Isto é algo que eu ensino também e é algo que resulta muito bem. Porquê? Porque se vocês deixam as tarefas mais importantes para o final do dia, o que é que acontece? Estão cansadas, já não têm o mesmo rendimento, já não têm o mesmo foco, já não têm a mesma concentração. Vão acabar o dia muito mais cansadas. Não é? Outro dos desafios também muito comuns é uma falta de conexão com o propósito da rotina. E isto tem muito a ver quando vocês, com aquilo que eu disse há bocadinho, que é quando vocês tentam copiar a rotina da influencer que vem nas redes sociais, não é? Porquê? Porque não há ali uma ligação entre aquela rotina e aquilo que é importante para vocês. Então, muitas das vezes, isto o que é que causa? Falta de motivação, uma certa apatia, sem perceber muito bem o valor daquilo que está efetivamente a fazer, daquilo que consegue efetivamente fazer, não é? Então é muito importante que a vossa rotina também esteja alinhada com os vossos objetivos, porque uma rotina não é uma lista de tarefas, uma rotina é uma série de atividades que vocês vão cumprindo, para quê? Para vos aproximar dos vossos objetivos, quer eles sejam profissionais, quer eles sejam pessoais. Então, é necessário que vocês percebam o que é que faz sentido para vocês. Ok? E muitas vezes o que é que acontece? Há este sentimento de estarem sempre a recomeçar.
como se fosse aqui um ciclo sem fim, não é? Eu tento fazer, não consigo, sente-se a falhar. Sente-se a falhar, já pensa, isto não vale a pena, eu já não vou fazer aqui nenhum planeamento e continua presa neste ciclo em que tenta sempre recomeçar e que precisa aqui de um momento em que o recomeço seja perfeito. É como começar a fazer uma dieta, não é? O que é que acontece? Muitas das pessoas caem na armadilha. Vou esperar pela segunda-feira, vou esperar pelo início do mês, vou esperar pelo início do ano, então aí sim eu vou mudar, eu vou criar aqui a minha rotina, porque agora não consigo, porque eu agora o meu filho tem um problema, porque agora o meu chefe não me deixa fazer isto, porque agora tenho a agenda cheia. Então, quando entra neste ciclo, acaba por nunca sair dele, não é? Ou com muita dificuldade. Não é? E muitas das vezes há esta questão também do perfeccionismo, isto tem que ser tudo perfeito, e se não fizer tudo bem, e se não sair tudo bem, já sente que falha. Então nós temos que ultrapassar isso, tem que ultrapassar esta questão do perfeccionismo. A vida não é um guião perfeito, não há rotinas perfeitas, apesar de nos fazerem crer que sim, que há, não há rotinas perfeitas. Eu também não tenho uma rotina perfeita. Portanto, nós temos que aprender com os nossos erros e temos que também perceber quais são os nossos padrões típicos de comportamento, tais obstáculos externos que falámos há bocadinho, não é? E ultrapassar esses obstáculos, arranjar maneiras de ultrapassar esses obstáculos. Portanto, em vez de ficar presa àquilo que não consegue fazer, pensar, ok, o que é que me está a impedir de fazer aquilo que eu quero? Isto é um bom exemplo para a Susana, que há bocadinho partilhou isto connosco, não é? O que é que me está a impedir de assumir um compromisso consigo própria, não é? Ou com um projeto pessoal. Estou a olhar aqui para o lado, estou a ler o comentário no outro ecrã. Ou com o projeto pessoal, que tende a procrastinar. Pensar o que é que está por trás disso, o que é que está a impedir que faça aquilo que efetivamente crê que quer fazer, não é? E quando não tem tempo suficiente, há estratégias para fazer isso, para lidar com essa situação também. Isto tem muito a ver com a questão da mentalidade, do não desistir, por exemplo, assim que surge o primeiro obstáculo, porque senão este ciclo nunca vai ter fim. Muitas das coisas que acontecem também têm a ver com quando vocês começam a criar hábitos com base em motivação externa e não na identidade. E o que é que eu quero dizer com isto? Quando nós estamos a mudar padrões de comportamento, temos que ter muito claro que pessoa é que queremos ser. Porquê é que isto é importante para si, como pessoa, como mulher, como profissional? Quem é que quer ser? Não é? E isto tem muito a ver com a questão da identidade. Em vez de pensar, eu quero fazer exercício físico, vamos adotar aqui uma nova perspectiva. Eu sou a pessoa que cuida da sua saúde. Por isso é importante para mim mover o corpo, fazer exercício físico. Há muitas maneiras de fazer exercício físico, não é só no ginásio, ok? Então, temos que perceber, então, assumir, eu tenho que, não, eu estou a fazer uma escolha porque isto é importante para mim. E estas mudanças, elas têm que vir da forma como nós nos queremos ver, o que é que nós queremos sentir, que tipo de pessoa é que queremos ser, não é? Eu quero ser a pessoa que cuida da sua saúde, do seu bem-estar e assume esse compromisso, ou eu quero ser a pessoa que estou sempre presente para os outros, mas quando o compromisso é comigo, eu falho. Faz sentido? Então, passa muito por esta mudança de mentalidade. Outra das dificuldades é aqui que provoca este ciclo contínuo é repetir estratégias que já falharam no passado.
ou estratégias genéricas, ou abordagens que não são adequadas à vossa realidade, às vossas dinâmicas, ou então insistir em fazer as mesmas coisas e esperar que os resultados sejam diferentes. Não vai acontecer. Para obter resultados diferentes, nós temos que fazer coisas diferentes. É isto que habitualmente se chama sair da zona de conforto. Não é? Porquê? Porque os padrões aos quais nós estamos habituadas, digamos, que são o nosso padrão, um hábito não é mais que um comportamento que nós repetimos de forma automática. Ora, se eu tenho hábitos ou rotinas que não são assim tão positivas, isto vai fazer o quê? Que eu tenha que mudar o padrão de comportamento para ser quem eu quero ser, não é? E se continuarem a fazer aquilo que fazem hoje em dia e não está a resultar, não vai continuar a resultar, não é? E o seguir exemplos que funcionam para outras pessoas, mas se calhar não vão funcionar para vocês. Porquê? Somos todas diferentes, não é? Temos circunstâncias diferentes e vou repetir algo que eu já disse no início. Nós todas temos 24 horas por dia, o dia não estica, mesmo que vocês possam pensar que se levantarem às 5 da manhã ele vai esticar, não. O dia não estica, mas a percepção que nós temos do tempo é diferente. A minha rotina, as minhas dinâmicas, as minhas circunstâncias são diferentes de todas as que estão aqui, não é? Então, isso quer dizer que, às vezes, os exemplos que vê nas redes sociais ou na internet podem até funcionar para essas pessoas, mas simplesmente não se adequam à sua realidade. Portanto, tem que perceber o que é que se adequa à sua realidade e começar a implementar, passo a passo, pequenos passos para conseguir mudar padrões de comportamento. E outra coisa muito importante é ter a capacidade de olhar para aquilo que está a acontecer e quando algo não está a resultar e pensar, eu tenho que otimizar aqui qualquer coisa, eu tenho que mudar a estratégia, isto assim não está a funcionar. Se isto não está a funcionar, porquê que não está a funcionar? O que é que eu posso fazer para mudar? E ter a coragem muitas das vezes também de pedir ajuda, se não conseguem sozinhas. Então é muito importante não continuar na repetição deste ciclo que vocês já sabem que provavelmente não está a funcionar. Há que ter a capacidade de olhar para nós também de um lugar de não julgamento, de não pensar que a culpa é vossa ou que estão a falhar de alguma maneira e pensar, não, o que é que eu posso fazer para mudar isto? O que é que me está a impedir de alcançar o meu objetivo? Ok? Porque se recomeça sempre da mesma forma, obviamente, os resultados vão ser sempre os mesmos, não é? Para quebrar o ciclo, nós precisamos sempre de mudar a nossa abordagem. E isto vale para tudo. Então, se querem resultados diferentes, têm que assumir a vossa cota-parte de responsabilidade e fazer escolhas mais intencionais. Não é? Isto é muito importante, porque não adianta dizer que quer alguma coisa e não alinhar as suas escolhas a essa intenção. Nunca vai funcionar, nunca vai mudar nada. Então, como é que nós mudamos tudo isto? E qual é o método, o meu método pessoal, aquilo que eu chamo de produtividade saudável e com propósito, tem 3 pilares. E são estes 3 pilares que vão permitir criar uma rotina organizada, uma rotina produtiva, em que há espaço para tudo aquilo que é importante para vocês. Em relação ao trabalho, em relação à vossa vida pessoal, em relação à vossa vida familiar também, não é? E um desses pilares é o quê? É a clareza. O que é que isto significa? Significa que há que ter uma visão clara sobre aquilo que realmente é importante para vocês. Quais são os seus valores? Quais são os seus não negociáveis? Quais são os seus objetivos? As suas prioridades, aquilo que está alinhado mesmo com aquilo que vem lá de dentro. Não são as prioridades do dia a dia, são aquelas prioridades mais profundas, que têm a ver com a vossa motivação, porque é que fazem aquilo que fazem, porque é importante para vocês alguma coisa. Então é muito importante que vocês tenham clareza acerca disso tudo, porque muitas pessoas começam ao contrário.
Começam com tentar fazer um plano ou tentar organizar, mas depois não têm clareza sobre aquilo que é importante para elas. E, obviamente, a clareza vem acima de tudo, não é? Sem clareza não há organização nem planeamento que possa funcionar. É muito importante, é o passo, o primeiro passo para vocês perceberem o que é realmente importante para vocês e não tentar copiar a rotina da influencer ou que vem nas redes sociais, porque não vai funcionar. Ok? Então, Susana, um exemplo para a Susana que está aqui comigo ao vivo é: se o compromisso é com a Susana, seja com as tarefas domésticas, seja com os projetos pessoais, que tende a procrastinar e não começa, porque é que é importante para si cumprir estes compromissos? O que é que isso vai trazer à sua vida? O que é que se torna possível? Exatamente, a Susana está a dizer aqui, a questão é mesmo a mentalidade, o perfeccionismo e nem sempre cumprir o que é prioritário, porque adia para quando tiver mais tempo ou disposição. Todas estas respostas, Susana, me estão a dizer que há aqui um problema de procrastinação. E a procrastinação tem muito a ver com a questão da mentalidade e com a questão das emoções. Então é muito importante trabalhar esses dois aspectos para conseguir ultrapassar este obstáculo. E nós mulheres fomos educadas assim, não é? Fomos educadas para este perfeccionismo, mas também isso às vezes é como se diz uma faca com dois gumes, não é? Às vezes impede-nos de fazer as coisas que efetivamente podemos fazer, não é? Em vez de deixar para quando tiver mais tempo ou mais disposição. É só dar o primeiro passo. É muito importante esta questão de dar o primeiro passo e de lidar com essa emoção que está sempre associada a vou deixar isto para fazer depois, quando tiver mais tempo, quando tiver mais disposição. Isso é uma desculpa típica de alguém que está a procrastinar. E procrastinar não é ser preguiçosa, ok? Procrastinar não tem uma conotação negativa. Significa que há ali um desconforto quando pensa em fazer alguma coisa. E é por isso que continua a adiar. Portanto, há que perceber esta questão de qual é a emoção que está associada e começar passo a passo a ultrapassar essa emoção. E normalmente isso passa por dar pequenos passinhos e perceber porque é que isso está a acontecer. Então, o segundo pilar tem a ver com a organização. E a organização não significa apenas ter tudo anotado, usar assim um daqueles planners fantásticos, super sofisticados. Não, não significa nada disso. Significa ter um sistema que funcione para vocês. Significa que vocês têm um sistema, um método que vos permite adaptarem-se e gerir as vossas responsabilidades sem entrar em stress, sem entrar em pânico, porque houve um imprevisto. Eu, a semana passada, partilhei que tinha tido uma emergência médica e perguntei como é que vocês geriam essas coisas e muitas pessoas partilharam. Eu tenho momentos de pânico total, porque depois fica tudo um caos. Então, reparem que isto tem muito a ver com as emoções também, não é? Então, quando nós temos uma estrutura, quando temos um método, temos um sistema que funciona a nosso favor, e isso pode passar por ter um planner, claro que sim, mas não é ter um planner que vos vai tornar mais produtivas. É ter um sistema, ter um método para usar o tempo da melhor maneira. Então, terceiro pilar, qual é? O planeamento. E o que é o planeamento? É apenas o processo de transformar a sua visão em ação. As suas intenções, os seus sonhos, os seus objetivos em ações concretas. Em definir tarefas, definir passos concretos que vai tomar, distribuídos ao longo do tempo, de forma equilibrada, de forma sustentável, para conseguir atingir os seus objetivos, profissionais ou pessoais. Seja passar mais tempo com os seus filhos, com a sua família, seja ter mais tempo para estudar, para fazer exercício, seja aquilo que for. Isto aplica-se a tudo. E depois, se vocês repararem aqui esta pequena,
Este círculo aqui, esta forma mais escurinha no centro, isto é o quê? É o ponto ideal de cada uma de nós, cada uma de vocês que me estão a ouvir, não é? E que é sempre diferente, de pessoa para pessoa, de mulher para mulher, não é? Então é na junção destes três pilares, da clareza, da organização e do planeamento, que vocês vão encontrar o vosso equilíbrio, aquilo que eu chamo o equilíbrio saudável, entre o trabalho e entre a vida pessoal. Será aqui o vosso ponto ideal. Se isto é fácil? Claro que não. Não há fórmulas mágicas. Mas tem que haver compromisso. Tem que haver compromisso, tem que haver também autorresponsabilização, em vez de culpar o Mercúrio retrógrado ou eu tenho muitas coisas e não consigo gerir bem isto tudo. Não, pensem o que é que vocês podem fazer para mudar, para atingir os vossos objetivos e fazerem aquilo que querem fazer, cumprir aquilo que se querem, a que querem, não é? Porque é muito fácil ter uma intenção ou dizer, não, eu quero isto. Ok, então o que é que está a fazer para conseguir isso? Então, estes três pilares, eles funcionam aqui em conjunção. A clareza dá o quê? Dá direção. A organização cria o quê? Estrutura, um método, um sistema. E o planeamento o que é que faz? Transforma as suas intenções em ações concretas, em pequenos passos que vai dar para chegar ao seu objetivo. Então, quando estes três pilares estão alinhados, a produtividade deixa de ser um peso, uma lista de tarefas, para ser um meio para alcançar um dia a dia que seja mais leve, mais equilibrado, mais satisfatório. Que é isso que todas nós pretendemos, não é? Faz sentido? Quem está aqui ao vivo comigo? Faz sentido isto que eu estou a dizer? Então, nós temos que usar tudo aquilo que está ao nosso alcance, em termos de ferramentas, em termos de estratégias, sim senhor, mas temos que obter clareza, criar estrutura e ter um planeamento que nos permita cumprir os nossos objetivos com flexibilidade e ter esta capacidade de adaptação, mas também perceber, ok, se o que eu estou a fazer agora não está a funcionar, o que é que eu preciso mudar? O que é que me está a impedir de cumprir aquilo que eu quero? Se eu consigo cumprir os compromissos com os outros, porque é que não estou a cumprir os compromissos que assumi? Os compromissos que vocês assumem convosco, não é? Então, é muito importante esta mudança de mentalidade. Então, para vos deixar aqui com o desafio desta aula, uma das coisas que eu vos queria dizer é que é necessário vocês perceberem que se estão a fugir da rotina, se não conseguem manter uma rotina ou aquela rotina que vocês criam, se não se estão a aproximar dos vossos objetivos, isso é apenas um sinal que alguma coisa precisa de mudar. Precisam de ajustar, otimizar, fazer as coisas de modo diferente para obter resultados diferentes. Ok? Então, o desafio da semana, eu vou-vos deixar aqui. Primeiro gostava que pensassem que insights é que tiveram, o que é que aprenderam sobre vocês próprias, sobre a vossa rotina com esta aula e que mudança pequena é que vocês podem começar a testar e a experimentar na próxima semana para melhorar a vossa consistência, para criar esta rotina produtiva. Faz sentido para quem está aqui ao vivo comigo? Eu depois vou lá deixar, obrigada, Sara. Eu vou lá deixar depois o desafio no nosso grupo de alunas, no WhatsApp. E gostava também de ter os vossos insights. Susana, não sei se quer ligar o microfone, partilhar aqui comigo ao vivo. Pode ligar o microfone se quiser. Ok, tudo bem. Então, tema de abril. Em abril vamos ter aqui a nossa próxima aula seria 31 de março, mas depois vem a Páscoa e então eu decidi fazer aqui as aulas de abril a dia 7 e a dia 28,
para não misturar ali com os feriados e com a Páscoa. Então, qual vai ser o tema de abril para os nossos encontros? Vou falar sobre algo que costuma ser um desafio muito grande, que tem a ver com o planeamento de refeições e gerir a alimentação e a energia. É muito importante. Eu outro dia partilhei que estava a fazer papas de aveia e muitas de vocês partilharam comigo: isto é muito interessante, a Constança está a preparar aqui os lanches, é uma questão de organização. Exatamente, é uma questão de organização. A organização tem a ver com o quê? Estrutura. E o planeamento de refeições é sempre algo em que muitas mulheres têm dificuldades. Então, eu vou trazer aqui este tema no mês de abril, gerir aqui a energia, gerir a alimentação, é muito importante para nós termos aqui também um corpo saudável para, isto é um combustível também da produtividade. É vosso que eu digo sempre que nós somos nutridas por tudo o que há na nossa vida e esta questão da produtividade saudável também tem muito a ver com a gestão da nossa energia. E a alimentação, sem dúvida, que é essencial. Então, eu vou-vos dar aqui alguma estrutura em termos de organização para poderem também melhorar este aspecto. Então, obrigada, Susana. Ótimo, ainda bem que estou. Então, vemos em abril, se ainda não estão no grupo de alunas, entrem no grupo de alunas, que normalmente é lá que eu vou publicando também algumas coisas extra, vou-vos fazendo perguntas, obtendo também os vossos insights e o vosso feedback. Se quiserem que eu traga aqui algum tema específico, peçam no grupo, não tenham receio de dizer: Constância, se fizesse uma aula sobre isto ou sobre aquilo, e eu faço com todo o gosto. Portanto, eu comecei a definir um tema mensal exatamente por uma questão de organização da minha parte, mas isso não invalida que vocês não possam também mencionar algum tema que queiram ver aqui nestas aulas. Portanto, quero agradecer a quem esteve aqui ao vivo comigo, a quem esteve também a ver a gravação e vemos aqui na próxima aula. Um beijinho para todas e bom descanso. Obrigada, Susana. Obrigada por ter estado aqui comigo ao vivo. Um beijinho.